Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez e hoje nós vamos estar estudando o filo Plateumintes. Nós vamos estar aprendendo tudo sobre esse filo, de vermes de corpo achatado, os plateumintos. Aproveito já para convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novas aulas, de novos vídeos. E vamos aí aprender tudo sobre o filo dos plateumintos. Vamos começar falando então das características gerais destes seres vivos, desses animais. Esse filo ele vai receber esse nome de plateumintos justamente porque são vermes de corpo achatado. Daí vem o termo plateu, platis significa achatado e euminto significa vermes. Então esse é justamente o nome, a tradução do nome é a principal característica aí desse grupo de seres vivos. São vermes com corpo achatado dorsoventralmente. Esses animais vão ser triblásticos, isso quer dizer o quê? Que eles vão ter aí os 3 folhetos germinativos, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Nesse caso aqui, a mesoderme vai formar músculos, mais eficientes do que nos grupos anteriores. Eles vão ser acelomados, eles não vão ter um celoma e vão possuir uma estrutura chamada de mesenquima, que é formado aí pela mesoderma. Essa mesoderma então vai estar aí entre a endoderma e a ectoderma, formando essa estrutura mesenquimatosa aí. Então eles não vão ter aquela segunda cavidade corporal ali que vão abrigar os órgãos. Esses animais já vão possuir aí uma simetria bilateral. Eles possuem um lado direito e um lado esquerdo, como espelhos. Também vão possuir regiões anterior e posterior. Isso quer dizer o quê? Que surge no caso aqui desses seres dos plateumintos já uma estrutura parecida com uma cabeça, com um encéfalo, Então vai ter aqui, esse é o lado anterior, onde vai estar os océlulos aqui, e o posterior, que é o final. Esses animais possuem uma capacidade de movimentação muito maior do que nos grupos anteriores. E os plateumintos podem ser seres tanto de vida livre quanto parasitas, dependendo muito aí de qual a espécie de plateumintos que nós vamos estar falando. Então, como eu disse, nesse caso eles já vão possuir aqui uma cefalização. Isso quer dizer o quê? Que o sistema nervoso dele já vai estar centralizado aqui na parte anterior do corpo desse animal, sendo formado aqui pelos gânglios cerebral. Os gânglios cerebrais vão estar aqui nessa região de cabeça, como se fosse uma cabeça. E desses gânglios vão ter aí o cordão nervoso longitudinal, que vai estar indo de um lado ao outro, do lado esquerdo até o final e do lado direito até o final. E esse cordão nervoso longitudinal, esses 2 cordões nervosos, esquerdo e direito, vão estar sendo interligados por nervos transversais aqui, vários nervos que vão estar interligando esses cordões nervosos longitudinais. Já vão possuir também o sistema excretor formado por células especiais chamadas de células flama, que vão estar filtrando os líquidos corporais deste animal. E o sistema digestivo, em alguns casos, vai estar sendo existente, e em outros casos, como nós vamos ver nas tênias, por exemplo, o sistema digestivo vai ser ausente. No caso das planárias, ele possui um sistema digestivo incompleto, apenas uma cavidade onde entra, funcionando tanto quanto boca quanto ânus. A reprodução pode ser dos 2 tipos, de forma assexuada ou de forma sexuada. A principal forma assexuada é a de fragmentação, nós vamos estudar com detalhe isso. E a reprodução sexuada existem espécies monóicos e espécies dioicos, ou seja, algumas espécies de vermes de corpo achatado são hermafroditas, enquanto outras espécies vão ter sexos separados. Então vamos falar aqui com detalhe do sistema digestivo desses plateumintos. No caso aqui nós estamos usando como exemplo uma planária.
que vai possuir sistema digestivo. O sistema digestivo dele então é incompleto, ou seja, vai ter uma entrada, um local, né, aqui no caso que seria a boca e a faringe, que vai funcionar tanto como boca quanto ânus. Então vai ter as duas funções de comer, de se alimentar e também de eliminar as excretas de dentro do corpo. Então ela vai possuir essa faringe que é musculosa, ela é protraída sobre o alimento, ou seja, ela é lançada sobre o alimento e lança as enzimas digestivas sobre esse alimento, fazendo a digestão, começando a fazer digestão externa, e aí é arrancado os pedaços desse alimento, aqui no caso um pedaço de carne, né, que vai para dentro dos ramos intestinais, aqui onde vai terminar a digestão dentro desse sistema digestório aqui todo ramificado. Então a digestão inicial, nesse caso, é extracorpórea, tem início aqui fora do corpo e termina aí dentro do intestino intracelularmente. Então vai para dentro do intestino, vai ocorrer digestão e também vai ocorrer digestão ainda dentro das células. E os restos não digeridos vão ser eliminados também pela essa mesma entrada que é chamado de boca. O sistema excretor é formado aí por protonefrídeos. Proto é primeiro, nefrídeos é em alusão, seriam os rins primitivos, que vai ser formado então aqui, isso aqui é um protonefrídeo formado por túbulos ramificados, e nesses túbulos ramificados nós vamos ter as células flama. Essa célula recebe esse nome de célula flama porque ela parece, flama vem de chama, né, do latim, que parece, são células que possuem aqui uns cílios dentro, que ficam se movimentando e filtrando aí os líquidos intersticiais, os líquidos corporais desse animal. Então por isso que recebe esse nome de célula flama, que é um conjunto de flagelos que vai estar formando essa estrutura. Então toda essa estrutura aqui é o protonefrídeo. Os solenócitos contém um flagelo e a célula flama contém um conjunto aí de flagelos. Então basicamente falou em célula flama, lembrem plateumintos. Plateumintos tem um sistema excretor, possui um sistema excretor bem primitivo, formado por protonefrídeos, por tubos ramificados, que vão possuir as células especializadas nas extremidades, que são aí os solenócitos, e as células flamas, que vão estar fazendo todo o trabalho aí de filtrar os líquidos do corpo. O sistema nervoso, como nós vimos já a priori, é ganglionar, tá? O sistema nervoso ganglionar, os gânglios cerebrais vão estar aqui na região da cabeça, e os gânglios vão estar todos na parte ventral do corpo desse animal. Possuem também os ocelos, que são sensíveis à luz. Esses ocelos funcionam como se fossem olhos primitivos, porém não vão estar formando imagens, mas vai estar distinguindo onde tem luz e onde não tem luz, no caso aí dos plateumintos de vida livre. É um sistema sensorial, mas com relação à luz, não vai estar formando imagens. O sistema respiratório nos plateumintos ainda é ausente, ou seja, não possui, e as trocas gasosas vão ocorrer direto aí com a superfície corporal, com o meio ambiente. Então, nós falamos que a respiração dos plateumintos é respiração cutânea. E o sistema circulatório também vai ser ausente, ou seja, os nutrientes vão estar indo por difusão de célula a célula do sistema digestório, no caso dos que possuem, e da superfície corporal, no caso das tênias, que vai estar absorvendo os nutrientes direto do meio, indo de difusão de célula a célula para fazer a nutrição. Então, o sistema circulatório ausente aqui no caso dos plateumintos. Vamos falar da reprodução. Reprodução assexuada, a principal forma é por fragmentação, e cada fragmento que solta do corpo desse plateuminto vai estar se regenerando e dando origem aí a novos vermes, a novos plateumintos. Então, se você corta uma planária em 3, 4 pedaços, cada um desses pedaços vão estar se
regenerando e formando novas planárias aí. E no caso da reprodução sexuada, nós estamos usando aqui como exemplo a planária. As planárias vão ser hermafroditas. Isso quer dizer o quê? Que elas têm tanto o órgão masculino, todo o sistema reprodutor masculino, como testículos, ducto espermático, o pênis, porém também vai possuir aqui os ovários, né, as glândulas vitelínicas, o oviduto, todos os locais aí, tanto do sistema reprodutor masculino quanto feminino. Porém tem um detalhe com relação às planárias. No caso das planárias, mesmo elas sendo hermafroditas, elas não fazem autofecundação, então necessitam aí de estar fazendo a cópula. Como nós estamos vendo aqui, não ocorre nesse caso a autofecundação. Então ocorre a cópula, e depois de ocorrer essa cópula, ocorre aí a fecundação dos ovos, e os ovos são colocados para fora do corpo, na superfície, no ambiente, e desses ovos aí vão estar saindo as planárias jovens. Porém, nas tênias, a tênia sólio e a tênia saginata, as solitárias, elas já vão ser hermafroditas e vão estar se autofecundando. Vamos falar agora da classificação. Existem basicamente 3 classes dentro do filo aqui dos plateumintos. A classe tubelária, que é a classe aqui das planárias, a classe trematoda e a classe cestoda. São essas 3 classes que nós vamos estar estudando e vendo exemplos de cada uma dessas classes agora. Vamos começar falando pela classe tubelária. A classe tubelária é a classe aí das planárias, que são seres de vida livre, geralmente são aquáticos, gostam de ambiente com água, pode ser água do mar ou água doce, e alguns terrestres. Porém, esses plateumintos aqui de vida terrestre vão gostar de ambientes úmidos. É muito comum nós encontrarmos plateumintos em margens de lagos, de rios, em hortas, sempre onde vai ter bastante água. Esses animais possuem glândulas que secretam muco, que esse muco vai ajudar aí a hidratar o corpo desse animal e ele se movimentar sobre esse muco, e possuem, nesse caso dos tubelários, sistema digestório incompleto, como nós vimos no começo. Então aqui mostrando em detalhe a anatomia externa de um tubelário, mostrando aqui na parte da cabeça os océlos, a região dorsal, a boca com a faringe protraída, ou seja, para fora do corpo, bem aqui depois da faringe, já mais na parte terminal do corpo, o poro genital. Então tanto o poro genital quanto a boca vai estar na região ventral desse animal, e os océlos vai estar aí na região dorsal. Lembrando que o océlo não forma imagem, apenas vai estar percebendo a intensidade e a direção da luz no ambiente. Os animais da classe trematoda podem ser tanto ecto quanto endoparasitas. Possuem uma epiderme com uma cutícula bastante resistente e possuem uma ou mais ventosas. Então, no caso aqui dos trematodos, nós vamos ter como representantes aqui o esquistossoma mansoni, que vai dar uma doença chamada de esquistossomose. No caso aqui nós temos 2 indivíduos, o macho, que é esse bem grandão, e a fêmea, que é um pouquinho mais fina e comprida. A fêmea vai ficar alojada dentro de uma abertura que tem o canal do corpo do macho, sendo fecundado. Ambos os dois vão possuir ventosas que ajudam esses animais a ficarem aí presos na parede do intestino, no caso aqui. Já a facíola hepática também vai possuir ventosas, uma ventosa oral, uma ventosa ventral, aqui mostrando os intestinos ramificados, o poro genital bem aqui em cima, e aqui uma faringe musculosa. E aqui embaixo nós temos um outro tipo de verme, de corpo achatado, que é o Gyrodactylus sp, tá? Um esquema de um girodáctilo. Aqui com relação à facíola, eles vão dar uma doença chamada de faciolose.
Nesse caso, eles vão ter aí hospedeiros definitivos e intermediários. No caso, o hospedeiro definitivo pode ser o carneiro, o boi, o cavalo, o porco ou o homem. E o intermediário é o caramujo do gênero Linea, tá? Então esses animais vão estar parasitando os canais biliares aí e vão estar causando sintomas como hepatite, anorexia, dor abdominal e palidez. O tratamento dessa doença é feito através de medicamentos como o triclabendazol, e a profilaxia é evitar o consumo aí de verduras mal lavadas, onde pode estar contendo os ovos deste animal. Aqui mostrando todo o ciclo de vida, tá? Geralmente uma pessoa, um animal infectado, pode ser um carneiro, um boi, por exemplo, ou um ser humano, eles vão estar sendo o hospedeiro definitivo, ou seja, eles vão conter aí o verme adulto dentro do corpo. Esses vermes liberam os ovos e esses ovos vão sair nas fezes. Ocorrendo o desenvolvimento embrionário aí, vão sair larvas do tipo miracídios. Essa larva miracídio vai se alojar no hospedeiro intermediário, que é um caramujo, que é um molusco. E aí elas vão se desenvolver aqui dentro, formando outros tipos de larvas, até se transformar na larva que vai sair do corpo deste miracídio, que é a cercária. Esta cercária então vai estar penetrando aí no corpo dos animais através da alimentação, causando aí a doença. Outra doença causada por trematodas, é a extossomose, que é a famosa barriga d'água. Nesse caso é ocasionado pelo Extossoma mansoni, e vai ter aí também hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. No caso, o hospedeiro definitivo é o homem e o intermediário é um caramujo aí do gênero Planorbídeo. Esses animais parasitam aí as veias e vão causar sintomas como coceira, febre, diarreia, vômito, hepatomegalia, que é aumento aí do fígado, o fígado fica crescido, e esplenomegalia. O tratamento é feito através de medicamentos como praziquantel, e a profilaxia, a principal forma de evitar é o saneamento básico, fazer o controle dos caramujos também. E esse aqui é o ciclo de vida deste animal, tá? Esse animal vai estar então vivendo aqui nas veias do intestino, onde vai estar liberando aí os ovos que vão cair para dentro do intestino. Esses ovos vão sair nas fezes, vão formar as larvas ciliadas, chamadas de miracídios. Essas larvas vão entrar no corpo do caramujo, que é o hospedeiro intermediário, vão passar por modificações e vão se tornar larvas maiores, chamadas de cercárias. Essas cercárias aqui vão entrar através da pele do ser humano, causando coceira, muita coceira, e aí vai entrar para a corrente sanguínea e vai se alojar lá nas veias do corpo da pessoa, causando todos os problemas típicos da extossomose, que é a famosa barriga d'água. Agora a classe cestoda, que são as tênias ou solitárias. Aqui nós temos dois tipos de tênias, a tênia solium e a tênia saginata, e o Echinococcus granulosus, que é um outro verme. Tênia solium e a saginata, elas vão ter ventosas, porém o que vai diferenciar uma espécie da outra é que a tênia solium, além das ventosas, vai possuir uma espécie de ganchos aqui na cabeça, que vai ajudar esses animais a se ligarem ao intestino do seu hospedeiro. No caso, todos eles vão ser endoparasitas, vão viver dentro do corpo de animais. O corpo é em forma de fita, dividido em partes pequeninas, chamadas de proglótides. Essas proglótides possuem todo o sistema reprodutor masculino e feminino, ocorre a autofecundação, e no caso esses animais aqui
não possuem tubo digestivo. O tubo digestivo é totalmente ausente, ou seja, nem a digestão eles fazem, eles já pegam os nutrientes totalmente digeridos de dentro do intestino do hospedeiro e fazem a absorção. Então aqui está mostrando a estrutura de uma tênia solium, né? No caso aqui, ela possui os ganchos, as ventosas que ajudam ela a se fixar. Tanto os ganchos quanto as ventosas vão estar nessa espécie de cabeça que é chamado de escólex. E cada uma desses segmentos aqui são proglótides. Essas proglótides vão amadurecendo com o passar do tempo e quando ficam maduras, por possuírem todos os sistemas reprodutor masculino e feminino, eles acabam ocorrendo, no caso aqui, a autofecundação, e esses proglótides vão se soltando durante o crescimento desse verme e vão acabar saindo juntamente com as fezes da pessoa, contendo os ovos, e esses ovos vão aí ficar livres na água ou nas verduras quando são aguadas, molhadas com água contaminada, podendo contaminar outros animais. Então essa é toda a estrutura aqui de um animal da classe cestoda, aqui mostrando, falando da teníase. É a doença que nós vamos ter a solitária dentro do nosso corpo. Nesse caso da teníase, nós temos o hospedeiro definitivo, que é o homem. O hospedeiro definitivo é sempre aquele que armazena o verme adulto, e o hospedeiro intermediário nesse caso aqui é o boi ou o porco, que vão conter, que vão armazenar, ter dentro da carne dele, do músculo deles, a larva, a fase larval desse verme. Então, no caso a tênia, né, a teníase, os vermes vão parasitar o intestino humano, causando dor de cabeça e dor abdominal, causando a perca de peso, alterações no apetite, enjoo, irritação, fadiga e insônia. São várias, né, os sintomas da teníase. O tratamento é através de medicamentos como o niclosamida. E a profilaxia, a principal forma de evitar essa doença, é o saneamento básico, a fiscalização das carnes para ver se contém as cercárias, né, se contém ali as larvas no músculo dessas carnes, e também o cozimento prolongado das carnes para eliminar essas larvas. Aqui todo o ciclo de vida. Então, para que nós possamos ter a solitária, né, termos a teníase no nosso intestino, nós temos que comer uma carne de porco contendo a larva, contendo a cisticercose, o cisticerco. Então, quando você come uma carne de porco ou de vaca mal passada, contendo o cisticerco, esse cerco não é morto pelo cozimento, dentro do nosso intestino, essa larva vai se desenvolver, se transformando na tênia solium ou na tênia saginata, dependendo do caso da espécie, que vai ser a solitária. Já ouviram falar daquela questão de verme na cabeça? A vovó falava muito, cuidado comer carne de porco mal passada que vai dar verme na cabeça. Não tem nada a ver. A carne de porco ou de vaca mal passada pode dar aí uma teníase. Para ter verme na cabeça é o inverso, seria o caso aqui de nós estarmos se alimentando, ingerindo um alimento contaminado por ovos de tênia. Aí nesse caso, nós teríamos a cisticercose, esses cisticercos vão se alojar nos músculos, no coração, no cérebro, no olho, e vão trazer outros problemas muito mais graves do que a teníase. Bom, nós vamos ter uma aula aí futuramente tratando apenas das verminoses, com detalhes mais específicos sobre o ciclo de vida desses vermes. Mas a teníase é isso. Você se alimenta da carne do porco ou da vaca contendo os cisticercos, as larvas, e aí esse cerco se desenvolve formando as tênias. Quando você se alimenta, bebe uma água contaminada com ovos ou uma verdura contaminada com ovos desse verme, vai ocorrer a cisticercose, que ao meu ver é bem mais complexo o tratamento e pode trazer problemas muito mais graves para a nossa saúde.
Então a cistercose, olha só aqui mostrando aqui, isso aqui são o coração de um animal com cistercose, o cérebro, todos esses pontinhos aqui são cisticercos. Então no caso aqui da cistercose, nós vamos ter esses cistercos que são chamados também de oncosferas nos músculos, no cérebro, no coração, né, que são os cisticercos, e vão trazer inúmeras sintomas como dor de cabeça, vômito, alterações na visão, convulsões e até a morte, dependendo do grau de infestação. Esses cistercos podem levar à morte. Com relação ao tratamento, é meio difícil o tratamento, tá? Aqui ainda que não existe um tratamento específico para curar 100%. E a profilaxia é lavar bem as frutas, as verduras e também ter aí um saneamento básico legal. Tá aqui um ciclo mostrando como que acontece. Fezes humanas, né, com ovos de tênia vão aí para o alimento, chegando ao homem, contaminando aí o homem com os ovos da tênia. Então, quando isso acontece, um homem vai ter o cisterco, a cistercose, e o homem vai ser o hospedeiro intermediário, tá? Que vai possuir essas bolinhas aqui, que são todos cisticercos, que são larvas desses animais. Isso acontece tanto no ser humano quanto nos porcos, isso também acontece. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre os plateumintos. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não se esqueça de colocar aí nos comentários o que você aprendeu, de deixar a sua sugestão, deixar a sua crítica também, e não se esqueça também de compartilhar para os seus amigos nas redes sociais e deixa aquele like aí se você gostou, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.